Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Cirurgia Plástica Sem Segredo, um programa que vai ao ar pela TV Profissão, afiliada da TV Cultura, todas as quintas-feiras às 21 horas. E hoje nós vamos falar de um procedimento cirúrgico muito procurado pelos homens transgêneros, a mamoplastia masculinizadora. Tudo bem, doutor Pablo? Olá, Sabrina, tudo bem? Tudo certo. Quando a gente fala de cirurgia para homens e mulheres transgêneros, existem muitas questões, quais cirurgias podem ser feitas ou não, e uma delas, que é provavelmente a mais procurada, pelo que a gente já conversou no programa anterior, é a mamoplastia masculinizadora. Isso, a mamoplastia ou mastectomia masculinizadora, eu prefiro, como cirurgião plástico, inclusive, prefiro chamar de mamoplastia masculinizadora, né? Mastectomia tem mais aquele apelo de cirurgia oncológica, de retirada das mamas por questões de câncer de mama, né, pela questão do câncer de mama, então eu prefiro chamar até de mamoplastia masculinizadora. Bem, a presença de mamas femininas é um caractere de gênero muito emblemático, certo? E para os homens transgênero, né, é algo que eles tentam evitar e esconder a qualquer custo. Então, a cirurgia, a masculinização torácica, a mamoplastia masculinizadora, a retirada das mamas e a confecção de um aspecto torácico masculino nesses pacientes, ele tem um efeito libertador, certo? E isso acaba fazendo com que a mamoplastia masculinizadora seja a cirurgia mais procurada, esmagadoramente mais procurada pelo público de transgêneros masculinos. E como que ela é feita? Quando o homem transgênero chega até o consultório e ele vai lá tirar as dúvidas e procurar para fazer o procedimento, que escolhe a mamoplastia, como que é feita a cirurgia? Como que é o processo? Certo. Então, como a gente já falou no programa anterior, né, genericamente sobre cirurgia transgênero, né, há alguns pré-requisitos básicos, né? Nós temos uma associação mundial de profissionais de saúde que cuidam de pessoas transgênero, que tratam de pessoas transgênero, e há um standard of care dessa associação, certo? Que tem alguns pré-requisitos básicos para fazer essa cirurgia. Então, basicamente, né, o que se estipula é a presença de disforia de gênero a um determinado tempo, certo? A questão do tratamento hormonal não é relevante, essa é uma opção do paciente. O tratamento hormonal ele acaba facilitando o processo cirúrgico, né? O resultado da cirurgia acaba sendo melhor, mas basicamente assim cada caso é individualizado, certo? Então depende muito assim dessa relação médico-paciente, de você como médico se convencer que a cirurgia vai ser a melhor solução para aquele problema, para aquele paciente naquele momento, certo? Então esse é digamos, o princípio de tudo, é a nossa relação com o paciente, né? Feito isso, são feitos exames pré-operatórios, certo? E o paciente estando de acordo, a cirurgia é realizada. Nessa cirurgia especificamente, existem alguns princípios básicos, certo? De objetivo, alguns princípios-alvo, certo? Que é a retirada de quase todo ou todo o tecido mamário, certo? A confecção de um tórax com aspecto masculino, a redução da areola e dos mamilos também, o posicionamento da areola e dos mamilos para uma posição masculina, esse é um aspecto bem importante. Depois a gente pode falar sobre isso, sobre a questão do tamanho das cicatrizes. Então muitos pacientes às vezes até teriam indicação de fazer a cirurgia com uma cicatriz menor, né, conseguiria se esvaziar aquela região mamária com uma cicatriz menor, mas a posição da areola não ficaria melhor. Então esse é um aspecto muito relevante, a posição da areola e do mamilo no tórax, né? Ele não deixaria o aspecto mais masculinizado, é isso? Isso, exatamente. Entendi. E tudo isso com o menor número de cicatrizes possível, Sim. Que nem sempre é fácil, entendeu? Na maioria dos pacientes as cicatrizes acabam sendo um pouco extensas, né? Mas são muito bem toleradas para quem procura esse tipo de cirurgia. Mas falando nesse processo de cicatrização, quais são os tipos, como a mulher, existe vários, é um só, como que... Sim, existe, então tudo depende de como é a mama do paciente, né? É claro que tem uma variação enorme entre tamanho da mama original, a presença ou não de flacidez, a qualidade da pele, certo? A posição dessa mama também, se ela é em pé, é caída, entendeu? Baseado nisso, nós vamos ter dois grupos principais de procedimentos.
os procedimentos que conseguem ser feitos só com uma cicatriz ao redor da areola, uma cicatriz circular ao redor da areola, que são a minoria dos pacientes. Geralmente são pacientes mais novos e bem magrinhos, né, com bem pouca gordura corporal, acabam tendo mamas menores e aí acaba sendo possível. Isso se a mama estiver numa posição favorável para a areola e mamilo também ficarem numa posição masculina, né? E a grande maioria dos pacientes acabam precisando da dupla incisão, que além da cicatriz ao redor da areola, eles vão ter uma cicatriz no sulco submamário, nesse sulco que tem embaixo da mama. No slide 1, a gente pode ver de maneira genérica, esquemática, como que é feita a cirurgia com dupla incisão. Então é retirado através daquela elipse de pele, é retirado todo o tecido mamário, certo? Ficando uma cicatriz no sulco submamário e a areola e o mamilo reduzido. E a cicatriz resultante, como a gente pode ver no slide 2, a cicatriz resultante, então, é uma cicatriz ao redor da areola, tem uma cicatrizinha no mamilo também, que ela é decorrente da cicatrização do mamilo, e aquela cicatriz no sulco submamário. Nesse caso, é um paciente que está num período mais recente do pós-operatório, então a cicatriz é um pouco mais visível, ela nunca vai desaparecer, ela sempre vai existir ali, certo? Mas com o tempo ela tende a ficar bem menos aparente. Uma outra tática muito utilizada pelos pacientes transgêneros para camuflar essas cicatrizes são tatuagens também. Então, alguns pacientes até gostam de usar tatuagens, né? Eles acabam fazendo várias tatuagens na região torácica para esconder a cicatriz da mamoplastia masculinizadora. E a procura desse tipo de cirurgia, como você falou, de pessoas mais magras, mais novas, ela é por homens trans mais novos ou não? Não existe idade para... Na atualidade, se percebe uma quantidade bem significativa de homens trans, eu chamo até de meninos trans, que ainda são homens jovens, né, adultos jovens, que estão procurando a cirurgia. E é claro que como a cirurgia de mamoplastia masculinizadora, por exemplo, no Brasil, ela agora que está sendo um pouco mais disseminada, né? A gente já tem uma experiência de mais de 10 anos aí na realização dessa cirurgia, mas era uma cirurgia que até pouco tempo atrás ela era considerada um tabu, até no próprio meio da cirurgia plástica, talvez ainda seja. Muitas vezes você conversa com colegas a respeito desse assunto e você percebe que a maioria dos colegas não tem experiência nenhuma, nem sequer imaginam do que se trata ou como é feito, ficam imaginando que é uma mamoplastia redutora feminina um pouco mais intensa, e não, é uma cirurgia com um princípio totalmente diverso, né? O objetivo dela é bem diverso de uma mamoplastia redutora. Então, no Brasil, esse procedimento está sendo mais amplamente disseminado há pouco tempo, certo? Então tem um número bem expressivo de pacientes transgêneros mais velhos que agora estão tendo a oportunidade de fazer a cirurgia. Mas a maioria dos pacientes acabam sendo homens adultos jovens. Na faixa etária, eu acho que a principal faixa etária é entre 20 e 30 anos, mas entre 20 e 25 anos. Novos, bem novos. Sim. E quando a gente fala da cicatriz, existe... As mulheres é o sutiã, né, pós-cirúrgico. E para os homens trans, como que funciona? O coletinho, como é que é? O pós-operatório ele é muito parecido com o de uma mamoplastia redutora. Tem que usar alguma forma de contenção, né, daquela região que foi operada, de malha elástica. No slide 3 a gente pode ver um exemplo de um colete, né? É basicamente um colete pós-cirúrgico, uma malha compressiva, uma compressão suave, certo? Para acomodar a área operada, evitar o acúmulo de líquidos na região, ter uma recuperação mais rápida. E o restante das limitações, como elevação do braço, força e movimento brusco nos braços, ela é muito similar a uma mamoplastia redutora. Entendi. Doutor, e o resultado final? Ele é visto de imediato ou depois de um tempo também? Bem, essa é uma cirurgia, ela é bem interessante porque logo no primeiro dia da cirurgia, quando a gente vai fazer o primeiro exame, abre o colete, o paciente já vê a diferença é absurda, né? Porque masculiniza o tórax mesmo. Mas é claro que, como toda cirurgia plástica, tem um período evolutivo que é necessário para que o resultado final seja observado, que usualmente é em torno de 6 meses. Legal. Bom, em relação a esse tipo de cirurgia para homens trans, quais outras informações você pode trazer para as pessoas estarem cientes e até mesmo procurar? Eu acho que uma informação bem relevante, né, que eu percebo bastante confusão até nos pacientes. Alguns pacientes imaginam que pelo fato de fazer uma, entre aspas, mastectomia masculinizadora, eles vão estar retirando toda a mama e não precisa mais fazer o rastreamento para câncer de mama, né?
E isso, embora, é claro que se retira quase a totalidade da glândula mamária, mas sempre resta um pouquinho, até pela questão da manutenção da areola e do mamilo, então, na maioria das vezes, sempre resta um pouquinho de tecido mamário. E embora o risco seja praticamente zero, mas tem casos descritos na literatura médica, né, de pacientes transgênero que foram submetidos há muito tempo a uma mastectomia masculinizadora e depois desenvolveram câncer de mama. Então, eu acho que esse é um aspecto bem relevante de orientação, né, que mesmo fazendo a cirurgia de mamoplastia masculinizadora, o rastreamento para câncer de mama deve continuar como se não tivesse feito. Mas aí, não através só pelo... Usualmente pela ultrassonografia, que até por questão técnica a mamografia se torna mais difícil, né, e aí existem outros exames de imagem também um pouco mais avançados, como a ressonância magnética, né, nos casos que a ultrassonografia deixar dúvida, o paciente pode fazer também a ressonância magnética e, na dúvida, também alguma lesão suspeita, fazer a biópsia. Entendi. Doutor, obrigada pelas informações, adorei o bate-papo, acho que é super esclarecedor para esse público, né, que está aí nos acompanhando. Com certeza. E quem quiser saber mais, por favor, só seguir o doutor nas redes sociais e mandar a sua dúvida, a sua mensagem, que estaremos respondendo, né? Obrigado, Sabrina. Obrigada, foi um prazer. Doutor. Obrigada.